falando mais um pouquinho aqui, abusando mais um pouco do seu tempo com a gente, queria falar rapidamente sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que a gente teve finalmente o resultado na sexta-feira passada, mas trazendo aqui um registro agora pela manhã de protestos na França em torno do acordo. Centenas de agricultores franceses fizeram uma barreira para controlar a entrada de caminhões em um porto na região noroeste do país em um protesto contra o acordo comercial aprovado na sexta-feira. Os manifestantes bloquearam a passagem de alimentos que não respeitam as normas sanitárias e ambientais impostas para os produtores franceses e europeus. As ações semelhantes foram registradas também simultaneamente em diversos pontos da França. Essa mobilização faz parte de uma série de protestos na Europa nos últimos dias, que a gente vem acompanhando. Também houve protestos na Polônia e na Itália, além de ações na Irlanda e na Espanha no fim de semana. A previsão é para a assinatura do acordo no dia 17. Certo, professor? Queria uma análise sua dos protestos já esperados nesse sentido, mas já tentando entender se podem impactar de alguma forma o que a gente pode esperar para o dia 17 para a assinatura, enfim, do acordo tão importante, não só aqui para o Brasil, mas como para a Europa também. O acordo, acho que ele vai ser assinado em função de ser o quê? Uma costura política que isolou a França em relação às pretensões mais recentes da Itália. A Meloni, primeira-ministra, tinha sinalizado ali com algumas preocupações que parecem ter sido resolvidas, e isso fez com que a França não tivesse um aliado de peso para bloquear ali dentro da regra, né, de termos 65% ali da União Europeia sendo favorável a um acordo para que ele possa progredir. O que, porém, pode ser impactado, e com certeza será impactado por esse tipo de protesto, e na França, precisamos lembrar, né, eles têm toda uma tradição ali de mobilização da classe trabalhadora, das pessoas, do campo, das cidades, inclusive contra o próprio governo. Então, esses protestos tendem a continuar dentro ali dessa força, né, da sociedade civil francesa, que é legítimo, não querem um acordo, principalmente ali o setor agrícola. Isso pode impactar a percepção dos eurodeputados. E por que os eurodeputados são cruciais, e não apenas os da França, mas de todos os membros da União Europeia? Porque são eles que vão ratificar o acordo. Uma breve explicação: não basta que líderes do executivo, presidentes, representantes da União Europeia, assinem um acordo. Para ele se tornar efetivo, os parlamentos devem aprovar esse acordo, que é que a gente chama em relações internacionais de ratificação. E a ratificação ainda precisa passar na questão comercial pelo Parlamento Europeu, com os seus mais de 700 membros, representando os países, a população, o povo da União Europeia, e também do lado aqui da América do Sul, precisa ser aprovado pelos parlamentos dos países membros. No caso do Brasil, passa pela Câmara dos Deputados, precisa ser aí aprovado para entrar em vigor. Então, esses protestos podem sinalizar aí para uma situação negativa no contexto de ratificação, e sem ratificação o acordo não entra em vigor. E aqui um adendo, também cabe aí esclarecer que no lado europeu, a parte não comercial, ou seja, determinadas regras no campo de direitos humanos, no campo de regulação que envolve questões ambientais, recai, dependendo aí do texto final do acordo, que ainda temos de ver, sobre os parlamentos, sobre a autoridade dos parlamentos nacionais. E no caso, por exemplo, de alguns países como a Bélgica, que tem parlamentos regionais, os parlamentos regionais também precisam aprovar. Ou seja, o acordo ele vai ser assinado, mas a sua real implementação e seus reais benefícios ainda dependem desse jogo político que passa pelos representantes do povo. E no caso da Europa, há ainda aí um risco, não vou dizer de rejeição do acordo, mas de aprovação por uma margem mínima, e o que pode fazer com que ele nunca seja implementado na sua plenitude. Professor Vinícius, muito obrigada por mais essa participação no All News. Nós nos encontramos numa próxima. Uma boa semana. Muito obrigado, excelente semana a todos, até mais. Por aqui nós vamos a mais um rapidíssimo intervalo e na volta falamos sobre mais desdobramentos em torno das investigações do Banco Master e as confusões com o TCU. Fique aí que já voltamos.
Sakamoto, aproveitando o espaço do intervalo, queria te ouvir também sobre as expectativas em torno da assinatura, de fato, do acordo Mercosul-União Europeia. E também entramos aqui com o bolo que estávamos analisando de decisões e falas de Donald Trump em relação à América Latina, né? A gente está esperando, inclusive, né, qual que vai ser a reação de Donald Trump à assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É um acordo negociado nos últimos 25 anos, que Trump involuntariamente deu um empurrãozinho para que acontecesse, dado o fato de que ele desestabilizou a relação dos Estados Unidos com os parceiros, desestabilizou a relação dos Estados Unidos com a América Latina, com a América do Sul especificamente, com a Europa, fazendo com que, não só apenas por conta de ações como bombardear a Venezuela, ameaçar a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, né, mas também por causa dos tarifaços. E aí, quando você tem um parceiro comercial, o Brasil, segundo maior parceiro comercial, só fica atrás da China, são os Estados Unidos, na Europa são os Estados Unidos, e quando esse parceiro começa né, o que você faz? Você vai procurar outras formas de você fazer um hedge, você se garantir, fazer uma proteção. E aí isso facilitou a realização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Só que Trump já tinha criticado, né, esse acordo. Por quê? Porque qualquer coisa que esteja na esfera de influência dos Estados Unidos e que não passe pelos Estados Unidos vai levar o Trump a bater de frente. Então a gente pode esperar, inclusive, declarações ou ações dele contra. Só que isso cria um mercado consumidor de mais de 700 milhões de pessoas. É claro que vão ter setores na União Europeia que só vão sair prejudicados, setores no Brasil, na Argentina, Uruguai, que vão sair prejudicados também. A avaliação, contudo, é que, no geral, isso vai ser um ganho econômico para os dois países. Há muita discussão, né, de que no Brasil, a América do Sul vai ainda manter esse perfil fornecedor de commodities, mas também vai entrar outras coisas no meio, né? A Embraer, que é grande competidora, vai entrar, a Airbus certamente vai ter problemas, porque a Embraer é mais capaz, né, no caso de a concorrência, né, a competitividade da Embraer ela é crescente, a Airbus sofre problemas, a Airbus é um consórcio europeu. Então, eu acho que vai vir briga boa por aí e vamos esperar para ver o quanto Trump vai ficar irritado com o mundo fechando acordos sem passar por ele. Com certeza, uma certa resposta a isso tudo, né, Sakamoto?